nós vamos olhar para o futuro, tá? Tem muitas pessoas, eles têm bastante uma retórica muito bonita, né? Gostam de olhar para o passado, né? É isso. As pessoas que mais falam para olhar para o futuro, muitas vezes, eles têm uma visão muito no passado, né? E vem com os papinhos de olhar para pegar, né, as estatísticas do passado. Ah, o que aconteceu no passado? Quem fez isso no passado? Quem fez isso no passado se deu bem. Quem fez isso no passado se deu bem. Olha, o passado, tá? Principalmente se a pessoa é a pessoa que gosta muito de uma boa retórica, ele gosta de falar do passado sempre da parte boa, ou então sempre da parte ruim. Tem aqueles pessoal que os pessimistas de plantão, né? Gostam de pegar os fatos passados. Mas vamos lá. Pensar o seguinte, vamos pegar alguns exemplos que mostra que não adianta olhar para o passado. Não adianta olhar para o passado. Aquele passado muito remoto, não adianta você olhar. Você tem que olhar, talvez sim, para o passado, mas para o recente, para o que está acontecendo, para o presente, né, para projetar o futuro. Tá? Imagina que lá no futuro, num futuro aqui, um pouquinho mais distante, você chega para uma criança, tá, e fala assim: olha, você sabia que você tinha que pagar por uma linha telefônica? Que se alugava a linha telefônica? Que muita gente ficou rico alugando linha telefônica. Pois é, muita gente ficou rico alugando linha telefônica. Para comprar uma linha telefônica, alugava, dava em torno de 4,5% ao mês, né? E teve gente que ficou rico com isso daí. Então, você imagina que você vai dar uma orientação dessa. Os modelos, tá, de enriquecimento que tiveram no passado não se repetem no futuro. Muitas vezes a pessoa gosta de falar assim que, se você aquelas retóricas lá, né? Então, que inclusive um dos maiores investidores do planeta, se não o maior, ele disse que no século passado, as ações subiram 180 mil por cento. Não, beleza, tudo bem. Tá, tudo bem. Até pode ser verdade isso, mas calcula isso anual. Quando você vai ver isso anualmente, não dá muito mais do que inflação. Se você pegar, tá? Até teve um cidadão que fez pegou um fato aí, pegou quanto que custava um acre de terra nos Estados Unidos em 1900 e viu quanto custava um acre de terra no ano 2000. A diferença foi uma coisa monstruosa, algo assim inacreditável, tá? Não sei exatamente os valores da época, mas era algo em torno, tá, de 9% ao ano. Imagina 9% ao ano em dólar durante 100 anos. Tá? Então, quer dizer, você fica falando que tal investimento nos últimos 100 anos deu isso. Bom, mesmo que você seja um cara que cuide muito da saúde, você não vai conseguir viver mais 100 anos, tá? Para poder ver e poder usufruir desse investimento. O que nós temos aqui na vida é uma passagem. E essa passagem é uma passagem finita. O tempo é finito. Tá? Então, se o tempo é finito, você tem que aproveitar esse tempo. Você tem que usufruir dessa dádiva da vida. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a olhar a ação que nós podemos fazer no presente para projetar o futuro. Então, vamos lá. Se você ainda não... Você pode estudar de investimento à vontade. A primeira coisa que você vai ter que fazer é pagar suas contas. Terminou de pagar suas contas, tá? Então vamos lá. Para quem está nessa fase lá, então você está naquela fase 1, ou na fase 0, ou no começo. Tá? Você tem que conseguir pagar as contas. Pagar as contas. Tá? E guardar, eu disse guardar, tá? De 10 a 20% dos seus ganhos. Pronto, essa é a primeira fase, tá? Você pode guardar em qualquer lugar. Você pode guardar na poupança, pode guardar no fundo DI, pode guardar no tesouro. Eu disse guardar, não é investir. É guardar, no sentido mais mais denotativo, é guardar, tá? Você tem uma reserva lá. Só não vai ficar guardando na conta corrente, porque não rende nada. Pode ser na poupança, não tem problema, tá? Mas você tem que resolver isso daí, tá? Não adianta você chegar e falar assim: estou pensando em investir em ações, se você está lá com o cheque especial negativo, o cheque especial estourado. Não use o cheque especial. O cheque especial não é uma reserva de emergência. Você tem que guardar de 10 a 20% dos ganhos e ter pelo menos 6 meses, tá, de reserva de emergência. Fora isso, enquanto você não tiver isso, enquanto não tiver lá as contas pagas,
Guarda 10 ou 20% do que você ganha, ou até mais. Quem puder, guarda mais. Tem gente que passa por fases boas, há casos em que a pessoa é super bem remunerada, num determinado período, e pode guardar 70%, 80% do que ganha, porque o que ele ganha é muito mais do que ele gasta. Beleza, tá? Então vai lá, guarda pelos 6 meses de reserva de emergência. Pronto. Aí, essa é a primeira fase. Se você já passou por isso, tá? Então você já está na fase 2. Você está com as contas pagas, você já consegue se disciplinar para viver com 70%, 80% do seu salário e guardar o restante. Aí você, tá bom, agora que você já tem isso, agora você pensa em investir. Tá? Porque não adianta você ficar pensando em investir, né? Você vê lá os influenciadores de finanças, falam um monte de coisa, mas não te fala assim, o que você tem que fazer primeiro. A primeira coisa, você vai ter que fazer isso daí. Não passou por isso, fala assim, poxa, mas eu não consigo nem pagar minhas contas. Então o problema talvez não sejam as contas, talvez seja a sua atividade comercial, a sua atividade laboral. Se a sua atividade laboral não consegue te pagar, se não consegue te pagar, ou você vai ter que se qualificar, ou vai ter que mudar de país, ir lá para a Irlanda, trabalhar na Irlanda, trabalhar, não sei, mas você vai ter que fazer alguma coisa. E se você ficar sempre negativo, você não vai ter como. Bom, primeiro que você vai acabar, né, com a sua vida, com o seu relacionamento com a sua família. Aliás, a maioria das brigas que tem entre casal é por causa de dinheiro. Mais de 90% das brigas, né, entre o casal é por causa de dinheiro. Não é exatamente o dinheiro em si, mas o modo como cada um enxerga o dinheiro. Homem enxerga de um jeito, mulher enxerga de outro jeito, tá certo? Bom, depois que você já estiver começando a investir, você pode escolher as diretrizes que você vai investir. Qual é o tipo de investimento que você vai querer? Você vai querer renda fixa? Você vai querer fundo imobiliário? Tá? Ou você vai querer ações? Tá? Olha, na minha opinião, né, isso é a minha opinião, tá? Tem gente que vai discordar disso. Tá? Né? Se você quer mesmo investir em ações, você vai ter que estudar muito, vai ter que fazer aqueles cursos, principalmente acho que tem um curso que é muito bom, que é o AGF, Ações Garantem Futuro. É um dos cursos de análise de estudo fundamentalista muito bom. Tem vários outros aí, tá? Então, acho que você vai ter que estudar. Você vai ter que estudar, mas muito. Mas se eu fosse orientar vocês, né, eu falo assim, olha, mas e o meu primeiro investimento? Não é primeira reserva de valor. Meu investimento, onde eu colocaria? Olha, eu iria para esses dois aqui, tá? Eu iria ou para renda fixa, né, o CDI, né, ou para os fundos DI, ou Tesouro Selic. Tesouro Selic. Eu iria para esse daqui. Ou para renda fixa, ou para FII, ou para Tesouro Selic. Eu não entraria em ações. Agora, quem quiser entrar em ações, que eu não recomendo, tá? Eu acho que você vai ter que fazer uns outros cursos para você aprender a mexer com ações. Eu, particularmente, eu não acredito nas ações. Eu não acredito nas ações. O que eu vejo é o seguinte, que os índices de ações, no longo prazo, eles mais ou menos perdem para a inflação. A maioria, você pode pegar vários índices. Quando alguém fala assim, mas é porque as ações no longo prazo superam qualquer outro investimento, olha, se alguém falou isso daí, não. O que é um bom investimento? O que é um bom investimento? É aquele que você coloca dinheiro, quer dizer, um bom investimento não é só aquele que dá lucro, é aquele que não te dá trabalho. Imóvel é investimento? Imóvel para locação? Não, é uma atividade. Você, na verdade, é como se você estivesse comprando uma lanchonete. Com uma lanchonete, você vai ter que trabalhar para dar grana. Imóvel também, você vai ter que trabalhar para dar grana. Talvez não tão intensivamente, porque você vai lá, arruma um imóvel, aluga, arruma um inquilino bom, mas ele é uma atividade. E eu te digo o seguinte, eu já perdi bastante, não perdi dinheiro comprando e vendendo imóvel. Mas quando eu comprei imóvel, teve imóveis que eu comprei, botei para alugar, não arrumei direito, ou enfim, depois o inquilino saiu, não consegui realocar ele, tá? Continuou tendo despesa de PTU, o mínimo da água, da luz, enfim, tá? É uma atividade, você tem que saber fazer. Agora, eu tinha um vizinho que tinha lá inclusive que tinha vendido para mim o imóvel, o cara me vendeu o imóvel para mim, e ele era meu vizinho, ele tinha outros imóveis alugando, só que o negócio dele era um tesão, tava certo. Estava sempre cheio, mas também ele próprio fazia o seguinte, ele próprio ia lá, arrumava, consertava a calha, consertava o telhado, enfim, ele sabia fazer a coisa. Tá? Então, imóvel, na minha opinião, tá? Para locação, não é investimento. Ele é uma atividade. Imagina você ter um galpão lá na estrada. Uma estrada que liga São Paulo Minas. Tem lá 5 galpões, por exemplo. Se você não cuidar, invadem. Né? Você continua tendo despesa. Então, é uma atividade. É uma atividade, talvez, não de atenção tão intensiva como ficar vendendo cachorro-quente ou tendo uma lanchonete.
mas é uma atividade que exige atenção, sim, não tão intensiva. Tá? Bom, agora depois você passou por isso, aí você já escolheu, tá? Bom, se você gostou mais de ações, cara, manda ver. Estuda, tem muita gente que conseguiu ganhar muita grana com ações, tá? Só que ações, ele é uma coisa mais passiva. Você escolhe, né? Você escolhe lá na verdade, você está escolhendo o gestor do seu dinheiro, quando você investe numa ação. Ah, coloquei numa ação aqui das Americanas. Então, você escolheu os gestores da loja Americanas, né? Para cuidar do seu dinheiro. Quando você vai e comprou uma ação da OGX, o que você fez? Você escolheu um gestor, na época, né, para cuidar do seu dinheiro. Ou escolhi uma ação da Ambev. Então, você escolheu gestores lá para cuidar do seu dinheiro. Agora, eu te pergunto uma coisa. Se o negócio desse muita grana, vamos supor que você tem um negócio muito bom na sua mão. Você tem um negócio assim, você tem sei lá, tem um nome em inglês, não sei se é Blue True, sei lá, alguma coisa assim de Blue, acho que é alguma coisa assim. É que você tem um negócio muito, muito, muito bom que vai superar todos os seus concorrentes. Você me aceitaria como sócio? Vamos supor, você precisa de um negócio que você precisa investir R$1 milhão e você tem esse R$1 milhão. E para você não tem risco nenhum. Você tem certeza que, ó, se eu colocar R$1 milhão aqui, eu tiro 5 milhões daqui a um ano. Você divide comigo o seu ganho? Você me oferecia, Suzão, chega aí, cara, você é meu amigo, você é meu brother, cara, esse negócio aqui, eu vou colocar 1 milhão, vai valer 5 milhões daqui a um ano. Você não quer participar com 100 mil? Aí você ganha 500 mil no final do ano. Pois é, você dividiria comigo isso daí? Se você tivesse um negócio? Pois é, eu penso isso da ação. Eu penso isso. Olha, eu não fui sempre assim. Eu acreditava que quando o cara fazia um IPO, sabe para que era? Era para aumentar a escala, para dominar o mundo, pegar o dinheiro, crescer. E hoje, o que nós vemos nos IPOs? Olha, a maioria das empresas que fazem IPO não tem um lucro relevante. Eles até têm lucro, só que mais ou menos, tem risco, negócio, tá? Agora, se você tivesse um negócio, assim, vamos supor que você tivesse um negócio, né? Que você tem 1 milhão, mas você precisa investir 10. Aí sim você tem que chamar gente para aportar. Mas por que você não tem os 10 para investir? Olha, porque o dinheiro é finito. Pois é. Meu avô dizia um negócio muito interessante, uma frase muito interessante que eu nunca esqueci. Não só meu avô, mas com os amigos deles, que eram empresários, falavam o seguinte, assim, um grande projeto sem os recursos necessários para executá-lo não é um grande projeto. Não é um grande projeto. Então é isso. Tá? Eu tenho amigos que trabalham comigo no educacional. Projetos maravilhosos para ensinar derivativo. Tem uns 5 aí. Todos eles estão quebrados. Estão quebrados. Só tem aqueles projetos. Porque eu vou fazer um canal aqui do YouTube, eu vou... Aí contratou lá um videomaker, contratou um cameraman, porque eu vou fazer tudo profissional, porque eu vou fazer um negócio pesão, melhor que todos esses influenciadores. Todo aquele negócio, quando o cara entra no negócio, ele acha que ele é melhor do que os outros. Tudo quebrado. Devendo dinheiro para videomaker, devendo dinheiro para... Enfim, tá com processo trabalhista. Cara, o que faz o negócio funcionar é o fluxo de caixa. Se você não tem fluxo de caixa, pode ter certeza, você vai quebrar. Se você não for quebrar agora, no mínimo você vai ficar devedor, assim, com um monte de processo. Você tem fluxo de caixa. Então não adianta ficar olhando para o passado, nem olhar para os outros, criticando os outros. Faça a sua parte. Você vai lá e faz a sua parte. Olhando para as ações. De novo, se você tem um negócio que é pesão, que você tem certeza absoluta que vai dar muita grana, você dividir isso com todos os amigos do seu bairro? Pois é, isso que como eu falei, isso que eu penso das ações. Se o cara vai fazer um IPO, é porque o setor onde ele vai, o crescimento que ele vai fazer, tem risco. Porque se não tivesse risco, é razoavelmente simples. Olha, se você for uma empresa que você está lá nos Estados Unidos, por exemplo, o que você faz? Você vai lá e emite uma debênture. Você dá uma garantia real, você emite uma debênture. Por que você não dá uma garantia real? Eu até uma vez fiz uma coisa muito interessante. Tinha um colega meu aí, que ele pegou e bolou um negócio lá. Bolou um negócio de resort lá no Mato Grosso. Aí ele chegou com um papo lá que, olha, eu tô aqui, né, começando aqui com um negócio aqui, mas sabe o que é? É que eu preciso aqui, né, de em torno, na época, tá, era grana pra caramba, tá? Eu tô de 5 milhões. Tá 5 milhões de dólares. Ele falou assim, cara, eu preciso de uns 5 milhões de dólares na época. Eram 5 milhões de reais, era 1 para 1 dólar, né? Era 1 para 1 na época. Você precisa de 5 milhões. Poxa, mas o que você vai fazer aí, ô cara? Ele falou assim,
Então, vou fazer um resort, vou comprar um terreno, tal, e eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo cotas aqui de 100 mil, né? E você não quer comprar uma cota? Pô, porque esse negócio vai bombar, você vai ganhar grana pra caramba. Não estou muito interessado não, né? Aí o cara foi lá, mostrou um monte de coisas lá. Enfim, já tinha conseguido vender quase que 30 cotas para os amigos dele. Aí quando ele chegou lá foi lá falar comigo, falei, cara, primeiro que eu não tenho essa grana toda, eu não te parcelo para você. Eu falei, olha, eu não vou me endividar para investir. Aliás, essa é uma das grandes cagadas que o pessoal faz, se endividar para investir. Tá? Aí o que acontece? O cara chegou lá, pô, e sabe quando o cara, ele faz parte do seu ciclo de amizade e você não consegue, sabe quando você fica meio ruim de não participar? Às vezes acontece isso. Eu vou dizer uma coisa. Primeira lição aqui do coaching de negócio. Seguinte, aprenda a dizer não. Se o cara chegar e falar assim, você quer investir nisso? Eu não quero. Ai, mas por que você não quer? Amigo, o não basta. Para amigos, o não basta. Não, mas eu quero. Então você não é meu amigo. Pô, você é um fiscal meu? Como que é? Cara, o não basta. Pô, aí o que aconteceu? Quando ele chegou e começou a apertar muito, sabe o que eu falei para ele? Eu falei, cara, brother, seguinte, seu negócio vai dar muito certo, não é? Quanto você acha que vai dar isso aqui de grana? Ah, eu acho que no mínimo aqui multiplica por 10 o capital aqui em 5 anos. Falei, beleza. Cheguei para ele e falei assim, quanto que vale aquele imóvel da sua avó lá na Avenida do Cursino? Pô, vale uns 7, 8 milhões. Aquele imóvel muito... Fala o seguinte, se você vai multiplicar o capital por 10, vende lá o imóvel da sua avó, convence ela a vender o imóvel, você pega os 5 milhões dela, investe, depois você vai ter 50 milhões, você dá 10 para ela, cara. Puta, o cara murchou. Não, porque eu vou estar correndo risco sobre o patrimônio da família. Mas peraí, você não tem coragem de correr risco sobre o patrimônio da sua família, mas você tem coragem de correr risco sobre o patrimônio dos seus amigos. Que muito amigo que você é, hein? O cara nunca mais me ligou, nunca mais falou comigo, cara. Pois é isso aí, gente. Só para resumir a história, passou mais ou menos uns 2 anos, o negócio estava ruim, fez mais um aporte, pediu mais um aporte de capital do pessoal, para depois de 7, 8 anos o negócio quebrar. Então, é isso, gente. Se o negócio fosse tão bom, se o negócio fosse tão bom, por que ele ia dividir? Por que ele iria dividir? Então é o seguinte, olha, como eu falo, olha para frente. Não fica olhando. Geralmente o pessoal que faz esse tipo de proposta, o que eles fazem? Olham para o passado. Porque eu tenho um amigo, meu vizinho lá fez isso, fez aquilo e deu certo. O meu, não sei o que, eu tenho um conhecido que foi lá, pagou essas. Pois é, deu certo para os outros. Não garante que vai dar certo para você. Então, olhar para um exemplo do passado, para dizer assim, esse é o caminho, olha, eu acho que. Olha só, vamos pegar um exemplo lá que foi um exemplo, para mim, icônico. Tá? Tinha um cara chamado, um cidadão jovem, tinha uns 26 anos na época, chamado Irving Kahn. Aliás, o Irving Kahn, ele é icônico. É icônico, embora ele não apareça muito, né? Ele trabalhou até os 104 anos, acho que foi 104, 103, 104 anos. O Irving Kahn. Ele foi um cara que ele fez o seguinte, quando ele, antes da crise de 29, ninguém tinha a ideia de vender bolsa, porque naquele momento a bolsa só subia. Entre 1920 e 1929, a bolsa americana subiu mais de 200%. Tá? O que é bastante, né, mesmo para os padrões da época em que a economia estava crescendo. Ele resolveu ficar vendido na bolsa. E ficou milionário. O pior é que esse cara aí, esse grande investidor, ele é pouco conhecido, mas as pessoas que estudam a história dele tentam repetir isso e se quebram. Esse lance de, vou ficar vendido. Olha, quantas pessoas, tá, que anunciaram o fim, né, do mercado americano e ficaram short em ações lá, se quebraram. Olha, não jogue contra a América. Isso eu vou falar. Não é porque um cara lá no passado conseguiu ganhar muita grana. Aliás, ele é icônico, né? Depois você procura lá, Irving Kahn. É K-A-H-N, tá? Irving Kahn. Ele era um irlandês, né, que conseguiu fazer fortuna ficando vendido nos Estados Unidos. Aliás, acho que foi o único, porque todos que eu vejo que apostaram contra o mercado americano se lascaram. Aí você fala assim, poxa, mas o mercado americano assim, até hoje, tá? Se você for pegar no passado, o mercado acionário que mais cresceu, assim, em todos os tempos, uma sequência de crescimento muito longo, foi o inglês.
Por quê? Porque a Inglaterra dominava o planeta todo e todos os milionários das suas colônias, né, acabavam investindo dinheiro lá na Inglaterra, deixavam lá todas as suas reservas em Libra, investindo na taxa do LIBOR. Então você tinha uma convergência muito grande de capitais até 1939. Quando a Constituição chegou em 1939, com o início da Segunda Guerra, aí é que as coisas mudaram. Tá? Mas até então a Inglaterra é o que experimentava a maior sequência anuais de alta. Aí depois os Estados Unidos, agora, porque ele tem uma potência hegemônica, né? A partir de 1945, passou a ser uma potência hegemônica. Mas então, quando a gente fala de ações, tá? Então você separa. Vamos separar aqui, tá? Para você não tropeçar no futuro. Quando você fala que as ações superam seus índices, blá, 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 índices de inflação, estamos falando de Estados Unidos. Não estamos falando do resto. Do resto do mundo isso não funciona. No resto do mundo isso não funciona. E os Estados Unidos funciona por conta do quê? O seu mercado consumidor gigantesco, o seu crescimento populacional, a capacidade que ele tem de atrair capitais. Quando ele não tiver a capacidade de atrair tantos capitais, o negócio despenca. Lembra lá nos anos 80, quando o Japão estava assim na crista da onda, né, o Ien começando a ficar muito forte, né? O que aconteceu lá? A Bolsa Americana capengava. A Bolsa Americana ele sobe muito forte, é uma coisa recente. É de o quê? É depois de 95 para cá. Porque antes ele também capengava. Pega os anos 80 lá, os anos 90. Capengava. Ganhava, sim, ganhava alguma coisa assim, mas não era nada muito significativo. Agora, quando a gente fala de mas porque as ações elas sobem para cá, nós não estamos falando de Estados Unidos como um todo. Estamos falando de Nasdaq. Estamos falando das empresas de tecnologia. Porque essas realmente eles têm um potencial de criar bolhas enormes. Porque quando você teve lá a bolha dos .com, o que acontecia lá em 1999, 1998? Cara, naquele momento, o que aconteceu era o seguinte, qualquer empresa lá, uma salinha, fazia um IPO, estourava 200%, 300% nos primeiros meses, para depois acabar quebrando. Tá? Então, você quer investir em ações, você vai ter que estudar. Eu não recomendo investir em ações aqui no Brasil, exceto alguns setores muito específicos, né? Como no caso do setor de celulose, né? Celulose, de geração de energia elétrica, porque o modelo da geração de energia elétrica aqui no Brasil ele é muito bom para geradores, para transmissoras, mas isso pode mudar. Tudo tem risco. Tá? Bancos, olha, eu acho que já foi a fase dos bancos. Eu gostava dos bancos. Hoje já não sou muito fã dos bancos, não. Não acho que está muito bom, não. No passado foi bom? Foi. Foi. Os bancos foram dos poucos investidos, poucos setores que superaram o CDI no médio e no longo prazo. Tá? Mas eu não acho que os bancos daqui para frente eles tenham uma condição de continuar crescendo, gerando tão bons dividendos, porque a competição também é muito acirrada. E é por isso que sobraram poucos bancos. Se o mercado fosse muito pujante, teríamos muitos bancos aí pela frente. Tá? E agora, quem já pensa assim, eu quero mexer com derivativos, tá? Então a orientação é estudar. Começar a estudar por onde? Começar a estudar anotando as cotações. Então, recentemente, nós falamos assim, olha, vamos anotar essas cotações aqui, tá? Essa horizontal de linha entre a série E e a série D. Então, você vai começar estudando isso daqui. Essa horizontal de linha comprando a Petro E400W e vendendo a D400W4, eu paguei 25 centavos na operação, na call, e na put, né, a P400W1 e vendido na P400W4, paguei 17 centavos. Vamos ver o que acontece no final dessa semana com esse par aí. Aí acaba subindo. Então, nós sabemos que isso daqui você tem um ganho aonde? Se ficar entre 39 e 41. Passou dos 41, vamos ver o nível de prejuízo que vai dar. Assim você vai ter uma noção do tamanho do prejuízo que você vai ter caso essas operações deem errado. Tá? Então vamos lá. Estamos lá estudando entre 39 e 41. Bom, então isso aí, para quem está começando agora em derivativos, comece estudando essa operação. Estudando. E aqui no primeiro link aqui da descrição do canal Mestre dos Derivativos, você tem o link que é o curso base de opções. Então pronto, aí você já está começando a construir o seu futuro. Porque como essa operação pode dar 30, 40, até 150% em uma semana, então faz sentido. Você assim, faz sentido estudar isso daí. Quer dizer que se eu montar aqui no 17, deu ruim, sobrou 12, aí eu monto na outra semana pagando 15, pode ir para 45, uma vez que eu ganho, compensa 7, 8 vezes que eu perco. Então, é um tipo de operação que dá para eu estudar, que vale a pena? Acho que vale a pena.
Agora, aquelas operações que o cara faz para você ganhar, colocar um monte de capital para você ganhar um pouquinho mais acima do seu gain, eu acho que não vale a pena. Porque aqui, vamos supor que eu fiz isso daqui, olha. Eu fiz essa operação aqui, paguei 17 centavos. Em vez de eu colocar lá 100 mil reais para poder ganhar 1.200, 1.100, em vez de receber os 750 do CDI, tá? Quer dizer, é 100 mil que vai lá. Eu prefiro colocar 200 reais aqui, né? Porque se eu colocar ou 170 reais aqui, porque se der certo eu levo 400, 450, se der errado me sobra 10. Se eu fizer isso 2, 3 vezes e conseguir dobrar ou triplicar o valor, pronto, já está pago o ano. Em 3, 4 semanas já está pago o quê? Aquela diferença, ou já está pago o quê? A diferença que eu teria se eu ganhasse um pouquinho mais, aquele CDB que dá 105 do DEI com puta risco de crédito, cara, eu acho que é melhor você ir para uma operação que tem altíssima alavancagem. Tá? E quem já está num outro patamar, já está assim, poxa, eu já estou num nível de conhecimento maior, aí você pode começar a fazer operações lá, umas lá que nós falamos, né, pessoal, é o que? São as calendar, né, as calendar box. Tá? As calendar box são operações muito boas em que você faz 2 travas diagonais com call e com put. Essas vale a pena estudar. Essas vale a pena estudar. Inclusive, naquele vídeo lá, tem um vídeo lá que é o Dica de Ouro das Opções, tá? Quem é membro do canal no plano Imersão tem acesso a esse vídeo. A gente até mostrou como é que faz uma calendar box lá na Bova 11, tá? E é uma operação que você não coloca dinheiro, chama muita pouca margem e você começa a ganhar dinheiro quando você vai fazendo as rolagens, quando você vai repondo as unidades temporais. Tá? Então, qual que seria a orientação que eu daria para vocês? Assim, cara, olha para o futuro. Para de olhar para a retórica do passado. Olhar para a retórica do passado, para os exemplos do passado, eles servem somente, né, para você estudar eles. A história, ela não se repete. Porque se a história se repetisse, assim, sempre que a Petrobras cai muito, ele volta a subir. É verdade, a história se repete. Mas se a história se repete, por que você não comprou a Petrobras lá no 36 e está querendo comprar agora no 41,50? Pois é, a história se repete. O cara vende na baixa e compra na alta. A história se repete. Agora, a trajetória do papel ela se repete? Em geral, se repete. A Petrobras, nós já sabemos como que é. Batem muito forte e volta. Batem muito forte e volta. É assim a história da Petrobras. Então, se essa história, você não precisa olhar muito para o passado. Se você quer olhar para o passado, olhe para o passado recente, no máximo de 6 meses. Dá para você ter uma ideia do comportamento do papel. Ficar traçando aqueles gráficos maravilhosos que se você tivesse investido todo mês, né, em tal ação, você teria, até pode ser verdade aquilo. Primeiro que o que o cara falar, o que qualquer um falar, você vai acreditar. Você não tem como verificar se aquilo é verdade ou não. E a veracidade das fontes. Tá? Então, é melhor você parar de discutir se o cara está falando a verdade ou não. Vai lá e verifica. Eu falei, olha, esse tipo de operação pode dobrar o capital ou pode dar perda total. Né? Não vai dar perda total. Se der perda, talvez aqui dos 17 centavos você consiga 15 de volta, mas o seu risco é baixo. Agora, e aqui? Aqui talvez você consiga 20, 18 de volta, mas tem um risco que é consideravelmente baixo, não é tão alto assim. E o potencial de ganho é grande. Então vamos prestar atenção nessa operação, tá? Até o final da semana e vamos ver que resultado que dá. E para a semana que vem, nós vamos pegar uma outra trava de linha, tá? E vamos estudar qual das travas de linha seria melhor. Aí, como a trava de linha você já sabe de antemão que você maximiza o ganho na linha do dinheiro, então você pode fazer a sua aposta. Eu acho que vai estar lá no 43. Beleza, faz do 43. Então seria, no caso da semana que vem, seria o quê? E430W2, que é da segunda semana, menos E430W1. Pronto, da segunda com a primeira semana. Assim você consegue ir aprendendo sozinho como que funciona o mercado de derivativo, sem ter que perder dinheiro, basta você fazer um paper trade, tá bom? Então é isso, gente. Vamos olhar para o futuro, fazer os planos para o futuro, para quem sabe a gente poder viver de renda ou então viver de operações de derivativos, tá? Mas só lembrando que quando você quer viver de alguma coisa, você tem que ter alguma vantagem competitiva lá. Então, se você quer viver você tem uma padaria e você quer vencer, quer conseguir pagar as contas, ganhar grana, a sua padaria tem que ser boa, tem que ter um diferencial. E nas estratégias não é diferente, você tem que ter um diferencial. Então, por exemplo, você fala assim, olha, eu vou fazer operações com transversal de linha com call. Aí, com call, você pode ganhar sim, só que o seu risco é maior. A sua chance de êxito é menor.
Porque na call, as calls são muito bem precificadas e elas custam caro o carrego. Então, a passagem do tempo não te ajuda tanto quanto na put. Na put, não. Na put, a vantagem do tempo é maior se você comprar as puts longas. Então, comece a olhar mais para as puts longas. Lá é onde está a grande riqueza do mercado de opções. Valeu, gente? Um abraço para todos. Assistam aqui o primeiro vídeo, curso base de opções. E quem já é membro do canal no plano imersão, né, aqui no YouTube, assiste, né, o segundo link, que é o gabarito de rolagem. O segundo link tá, e o terceiro, que é, né, treinamento de opções semanais. Esses dois são fundamentais, mas o gabarito de rolagem é bem mais importante. Os chamados vídeos de ouro das opções, que está sendo lançado, que somente os assinantes do plano imersão para cima têm, já são assim num patamar bem elevado, bem superior, é um outro patamar de operação, são operações em que você vai colocar pouca grana e você vai aprender a otimizar a sua relação risco-retorno em cima de algumas das operações. Valeu, gente? Um abraço para todos e bora vencer o mercado. E considere a possibilidade de ser membro do canal, né? Mestre dos Derivativos, aqui no plano Imersão ou Sala Mestre dos Derivativos.